Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência novamente nossa aula, mas ainda na gramática, né? Nós tivemos a aula do Axeguetê, né? Que é a gramática da língua guarani. Depois nós esmiuçamos as consoantes, né? E também as vogais, né? São as vogais orais, nasais, né? E dando sequência nessa aula, nós vamos agora falar sobre as pontuações, né? E o uso do pulsor. O pulsor, que é uma consoante, né? E tem uma importância muito grande na gramática da língua guarani, né? Em toda a ortografia da língua guarani, o pulsor desempenha um papel fundamental. Então, eu quero detalhar isso, né, para vocês a respeito dessa acentuação, que é o pulsor, em guarani se chama pulsor e em português apóstrofe, né? E como disse, né, tem uma importância muito grande nas acentuações, né, da língua guarani. Então, nós vamos ver como muda, né? A grafia, às vezes, certa palavra é a mesma, mas dependendo da sua acentuação, ela muda totalmente o significado, né? O significado daquela palavra, somente por conta dessas acentuações na língua guarani. Então, eu coloquei como exemplos, né, para que possa fazer essa explicação, para que vocês possam compreender bem. Então, coloquei alguns exemplos, né, alguns vocabulários aqui como exemplo. Grafia praticamente a mesma, mas embora através da acentuação ela muda de significado, tá? Então, por exemplo, aqui cai significa queimadura, né? Cai em guarani, mas em português para nós o significado cai é queimadura. Eu vou decifrar todos eles, depois a gente vai ver a diferença por conta da acentuação, como muda de significado. Então, cai é queimadura, quá, buraco, cui é desprender ou alguma coisa que cai, né? Alguma coisa que cai de cima, uma fruta madura que cai, em guarani se chama cui, ou cui. Até mesmo é usado essa frase, às vezes, uma autoridade, um prefeito, um deputado que perdeu o mandato, porque ele caiu, o mandato dele caiu, então usa também essa linguagem de cui, ou cui, tá? Depois tem boi, que é desvestir. Boi em guarani, em português significa desvestir, tirar a roupa, tá? Boi, isso significa, né? Desvestir-se. Boir, veja bem, vogal Y, que é U, então é boir, quer dizer quantos, né? Quantos tem aí, né? De quantidade. Boir vem de quantidade. Pode até ser formado numa frase perguntando a idade da pessoa. Então, usa essa frase, boir, quantos anos você tem? Seria assim, boir aru reguereco. Boir aru reguereco, quer dizer, quantos anos você tem, tá? Depois tem poi, que é soltar, né? Soltou dele ou dela, ou alguma coisa, você soltou, poi, tá? Significa soltar. Sai, né? Que em português tem significado de sair, né? Ou de ir embora, né? Mas no guarani sai é saia feminina, tá? Saia de mulher, né? Não seria vestido, mas é saia, tá? E sair, que quer dizer lágrima, vem de tessair, que é lágrima. Então, aqui não tem nenhum pulsor, tá? Nós vamos passar para o lado de lá, que tem um pulsor, e aí vocês vão perceber que a grafia é a mesma, mas embora levando a acentuação do pulsor, muda de significado, tá? A mesma palavra muda de significado. Então, cair, quer dizer, cair em guarani, significado macaco,
tá? Tá vendo? A grafia é a mesma, embora aqui tem um acento no A, aqui tem o pulsô, que muda o significado da palavra, por conta do pulsô. Veja a importância que tem o pulsô na língua guarani. Então, caí, macaco. Aqui, ó, cu-a, cintura. O pulsô, o sentido do pulsô, eu tinha explicado na outra aula, né? Que é somente usado, só pode ser usado no meio das vogais, tá? Por isso que ela é uma consoante funciona somente entre as vogais. Chama-se uma consoante intervocálico. Essa é a função do pulsô. Então, cu-a, cintura. Cu-e, mexer. Se mexer, alguma coisa que se mexe. Então, cu-e tem esse sentido assim, tá? Depois, cu-i, que é despedaçar, né? A gente pode falar assim que se dividiu em partículas. Por exemplo, um carro aliás, uma para-brisa de um carro que moeu tudo, né? Usa essa palavra aqui, cuí, que é despedaçar, esmiuçar, vem disso aí, tá? Diferente aqui, né? Do cui, que é desprender, aqui o significado totalmente diferente, por conta do pulsô. Então, aqui, ó, boi, boi, cortar, tá? Cortar uma cebola, cortar uma batatinha, então usa essa expressão boi, tá? Aqui, ó, poi, poi, quer dizer fino, né? Por exemplo, aqui podemos até formar uma frase aqui, né? Cu-a, que é cintura, poi, que é fino. Seria então cu-a, poi, cintura fino. Entendeu? Então, à medida do possível, a gente vai formando essas frases para que vocês possam também ir conhecendo toda a grafia, né? E as acentuações, que é muito importante, né? E aqui tem saí, né? Saí. Saí quer dizer pouco, né? Pouca coisa, tá? Vem de pouco. E aqui, sa-u, sa-u, que quer dizer cor. Nós vamos estudar também nas nossas aulas as cores, né? Todas as cores, como se diz em Guarani, branco, amarelo, vermelho, enfim, todas as cores. Mas a raiz da palavra cor é sa-u, tá? Então, a aula de hoje é para chamar a atenção, né, o quanto que é importante o uso do pulsô, né, e como ela muda a grafia de uma palavra usando o pulsô. Muda de significado e muda de sentido. Tá bom?